tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já estava muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como uma pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que guerreou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve a seu servo de fazer o mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua esposa. Nós vamos analisar hoje outra família bíblica e vamos extrair algumas lições importantes que a gente pode aplicar na nossa vida, na nossa casa. Se tem uma coisa que não falta na Bíblia, é família com problema. Você vê vários exemplos de famílias com problemas sérios. E por um lado, isso nos dá esperança, porque não é só a nossa família que tem problemas. E lendo a palavra de Deus, você vai descobrir o jeito que funciona e o jeito que não funciona. E nas Escrituras está escondida a sabedoria de Deus. Quando você pede com fé para Deus lhe ensinar, Deus vai usar a palavra dele para lhe ensinar o caminho que você deve seguir. Aqui nós vamos ver a família de Abigail e Nabal. Era uma família com muitos problemas, e um desses problemas era o vício. Porque Abigail era uma mulher de Deus, mas ela era casada com um homem que não tinha uma aliança com Deus. Ela era casada com um homem que xingava, ela era casada com um homem que não respeitava, ela era casada com um homem que era mal agradecido. Quando você vai ler a história dessa família, você vai ver que Davi mandou pedir comida e ele desrespeitou Davi, tratou com palavras de desprezo, de desonra, e Davi já havia sido ungido como rei pelo profeta Samuel. E Abigail discerniu isso, que ela estava falando não com um fugitivo, mas com o futuro rei de Israel. Mas Nabal não via Davi assim. E ele não respeitava as pessoas. Ele bebia, ele não compartilhava as coisas que ele tinha com quem lhe ajudava, porque nessa época Davi estava ajudando ele, vigiando a sua fazenda, por estar acampada ao redor dela. E quando Davi mandou pedir comida, que ele foi desrespeitado,
por Nabal, Abigail, vendo toda aquela situação, não foi repreender o marido naquele momento ou querer aconselhar ele no momento que o problema estava acontecendo. Ela procurou fazer a comida, mandar para Davi, foi pedir perdão para Davi pelos erros do marido dela, tentou jogar água na fogueira para apagar o incêndio que estava para acontecer dentro da sua casa, porque Davi já tinha decidido que ia matar todo mundo na casa de Nabal por causa da falta do respeito de Nabal para com ele. Mas pelas atitudes de Abigail, Deus livrou a família da morte e do mal que Davi estava planejando fazer por vingança. Mas quando foi no outro dia, Nabal tinha feito no dia anterior um banquete, bebido muito. E Abigail não falou nada contra ele, nem para ensiná-lo, nem para brigar. Ela ficou na dela. A Bíblia diz que ela não falou nada, nenhuma palavra, nem grande nem pequena. Ela soube que aquele momento era o momento de ficar calada. E aí no outro dia de manhã, que o marido estava já livre do vinho, da ressaca, ela chamou ele e foi conversar com ele. E disse tudo o que tinha acontecido nos bastidores. Ela disse, olha, por causa daquela sua atitude de não respeitar, Davi vinha com o exército para matar todos aqui em casa. E só não matou porque Deus me usou para ir ao encontro dele, levando a comida. Eu pedi perdão a ele por você no seu lugar e ele desistiu de fazer o mal que estava planejando fazer contra nós. Eu acredito que ela deve ter dito para ele que ele precisava melhorar, que ele precisava tratar as pessoas com mais respeito. Mas ele, quando ouviu essas palavras, a Bíblia diz que ele ficou como uma pedra. O que é a pedra? A pedra uma pedra quer dizer duro, ficou duro, né? Ficou como quem não fez nada para melhorar, não saiu do lugar. E ali passou 10 dias, talvez Deus aguardando uma posição, uma atitude. Depois daquele diálogo, daquela conversa, e não aconteceu uma melhora. Aí o que aconteceu? 10 dias depois, Deus disse, é o fim do sofrimento de Abigail. Nabal infartou, morreu. E Davi, quando ficou sabendo que aquela mulher sábia, que era casada com Nabal, que livrou ele de tomar uma atitude errada, que deu conselho para ele na hora certa, ele precisava daquela mulher perto dele para ajudar ele na hora de tomar as decisões. Aí ele mandou pedir ela em casamento. Então, queridos, o que a gente pode aprender com esta família? Que não pode faltar diálogo dentro de casa. Porque problema toda família vai ter, desentendimentos toda família vai ter, às vezes falta de respeito, infelizmente, tem dentro de todas as famílias. Seja com relação a casais, seja com relação a irmãos, filhos. Aqui e acolá tem uma situação que um não respeita o quadrado do outro, né? Não escolhe as melhores palavras quando vão falar. E aí vem os problemas, vem as crises, vem as mágoas, vem os ressentimentos. Então o que a gente precisa fazer é conversar. Se não dá para conversar na hora do problema que aconteceu, para não aumentar o fogo, para não aumentar o problema, mas deixa para o outro dia, deixa o dia amanhecer. Não tem, a Bíblia diz que não é bom a gente dormir com raiva. A Bíblia dá esse conselho, para a gente não demorar muito para
consertar o que a gente fez de errado. Mas se a cabeça está quente para conversar, deixa esfriar e depois vamos conversar, vamos ver aonde a gente pode melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer para conquistar o território que está perdido. Porque a diferença está em como a gente vai lidar com os conselhos. Dentro de cada homem tem um Nabal e tem um Davi. Você vê, Abigail, ela aconselhou Nabal e aconselhou Davi. Davi, mesmo irado, com raiva, ouviu o conselho de Abigail e pensou, refletiu, aceitou o conselho e livrou a sua vida de males, né? Ainda ganhou como recompensa Abigail para ser sua esposa. E Abigail aconselhou Nabal, e o Nabal teve um resultado terrível, que foi a morte, né? Porque escolheu ficar duro igual uma pedra. O conselho dela não fez ele melhorar de atitude, pelo contrário, ele ficou mais duro do que o que ele era antes, mais ríspido, mais grosso. Então nós vamos ter sempre essas duas opções, de mudar ou de engrossar, de se endurecer, e que a gente possa escolher melhorar. Tem famílias que não há diálogo, as pessoas fogem de uma boa conversa. Quando vê que um quer conversar, o outro já faz cara ruim, já inventa uma confusão que é para não tocar naquele assunto ali, para não ter diálogo. E por isso que a família não melhora, né? As situações que entristecem estão sempre acontecendo, né? Por falta de diálogo. Vamos imaginar aqui num jogo de vôlei, numa partida de vôlei. Quem já assistiu uma partida de vôlei, você vê que quando o time não está se entendendo, quando as estratégias não estão funcionando, quando o time está perdendo ou errando uma bola atrás da outra, a bola não está entrando no campo do adversário, não está fazendo ponto, está perdendo o jogo, o que faz o técnico? O técnico pede um tempo e ali ele faz o quê? Ele conversa com os atletas, né? Aí ele mostra onde cada um tá errando e diz, vamos melhorar nisso aqui, ó, porque nós estamos perdendo nesse quesito bem aqui. Fulano, você vai fazer isso, quando a bola vier pro rumo de ciclano, você se une aqui com fulano e bloqueia, vamos melhorar aqui o bloqueio, vamos unir aqui, o bloqueio tá muito afastado. E aí ele começa a dar as instruções, porque quem está de fora está vendo melhor, né? Os erros dos que estão jogando. Então, queridos, em nome de Jesus, não tenha medo de uma boa conversa. Às vezes, de tempos em tempos, é necessário ter diálogo. Escolha um melhor momento onde os dois ou mais estiverem de cabeça fria. Sentem ao redor da mesa. É importante o pai sentar com a família ao redor da mesa, conversar. É importante também o casal conversar, de preferência converse na mesa. Aqui na minha casa a gente gosta muito de conversar na mesa, né? Meu marido sempre reúne assim a família e conversa na mesa. Fala de coisas boas, agradece a Deus pelas coisas que Deus está fazendo, divide as coisas boas conosco. E nós estamos crescendo, nós estamos melhorando, glória a Deus. E o casal deve aprender também a conversar na mesa. Eu gosto muito de chamar meu esposo e sentar com ele na mesa. Meu amor, eu quero lhe dizer uma coisa, não fique com raiva de mim não. Comece logo assim. Eu tenho um conselhozinho para lhe dar. E ali eu falo na mesa, estamos aprendendo, estamos crescendo. Porque se você conversar gritando, batendo porta, xingando, não vai lhe levar até o lugar onde você quer chegar.
caminho não é por aí. Vai só aumentar as mágoas e os problemas, que é o que a gente quer que aconteça, é o contrário, que os problemas diminuam, né? Então, em nome de Jesus, o diálogo não pode faltar. Já dizia a minha avó, por falta de um grito se perde a boiada, né? Às vezes você decide se calar por muito tempo, pois eu não vou mais falar nisso. Aí a casa desanda, os filhos caem no abismo e não voltam mais. Então a gente precisa sempre estar conversando. Todos os dias eu sento com meus filhos e converso, ensino. Se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida, a gente senta. Ó, meu filho, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Você já está muito bom nisso, nisso, nisso. Dou sempre o elogio, sempre também a correção, porque eu quero o melhor para os meus filhos. Então não deixe a vida lhe levar. Construa uma casa forte, com diálogo, com conversa, com correção, com palavra de elogio, porque todos esses quesitos são importantes para quem quer ser um vencedor, para quem quer ter uma casa abençoada. Então eu quero orar para que você consiga dialogar dentro da sua casa, sem isso terminar em choro, em confusão, né? Que Deus te dê sabedoria para usar bem as tuas palavras e que você possa ser um instrumento de Deus para fazer com que muitos acerte o caminho. Fica com Deus, fica na paz, um ótimo dia. Tchau, tchau.